diante da cruz. Deus me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro
o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Maranata. Ele vem me buscar, para o céu me levará, e o Cordeiro prometido voltará. Ele vem me buscar, para o céu me levará, e o Cordeiro prometido voltará. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz. Tenho Consolador, sua graça e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Cristo manda atento estar, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz. Tenho Consolador, sua graça e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, e com Cristo para sempre vou morar. Glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue desta cruz. Tenho Consolador, sua graça e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Meu respirar. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão,
tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim, e este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti. Graça e paz, irmãos, e nós vamos na mensagem desta manhã, e nós teremos logo após a mensagem a Santa Ceia. Espero que vocês tenham preparado os elementos. 1 Tessalonicenses é o texto dessa manhã, e agradeço o Sete que vai estar acompanhando aí nos slides, vai aparecer os slides, não sei se vocês vão conseguir, tá? Obrigado, Sete. E, ok, vamos abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5. Ok, no primeiro slide nós temos aí, eu vou ler do versículo 16 ao 18 desse capítulo, tá? Para nós podermos, então, dar início à nossa mensagem. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós temos ressaltado aí o versículo 18, tá? Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, nós agradecemos e dizemos obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela nossa existência, obrigado, Pai, porque nós nada éramos, ó Pai, mas o Senhor nos alcançou com a sua graça, salvação, e hoje somos o que somos somente graças a Ti, Senhor. Por isso, nós Te damos graças e rendemos, Pai, esse culto de adoração, na Tua presença fazemos isso e Te adoramos também, agradecendo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Esse versículo
esse versículo 18, né, que nós lemos aqui: deem graças ao Senhor em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Nós temos que a gratidão é um estado contínuo de adoração. Nós estamos falando sobre adoração. Gratidão é um estado contínuo de adoração. Então vamos entender algumas coisas de alguns versículos que nós tomamos, mas entendemos de forma talvez uma forma errada, tá? Então nós temos aqui que, pulando o slide agora, né? O próximo slide. Agradeça a Deus tudo o que acontece na sua vida, tá? Em tudo dai graças, diz o texto. A maneira errada de interpretar esse texto é compreender você dizendo, como se estivesse dizendo: agradeça a Deus tudo que acontece na sua vida. Tá? Então, muitas vezes nós temos alguns textos bíblicos, alguns versículos, que nós tomamos de forma errada, talvez, de agradecer, porque tem certas coisas que você não tem, realmente aquela vontade, ou você não tem motivos para agradecer a Deus, tá? Então, há coisas que acontecem na nossa vida que jamais deveriam ter acontecido, e Deus jamais desejou para vocês que acontecessem, jamais planejou que acontecessem. Deus não fez que acontecessem. Tá? E muitas vezes, de maneira equivocada, nós começamos a agradecer a Deus por estas coisas que, no próximo slide, nós temos que nós não podemos agradecer a Deus alguma coisa que não tenha Deus como origem, tá? Alguma coisa que contraria o caráter de Deus, alguma coisa que contraria o seu caminho na história. Então nós vemos que muitas vezes, por não compreendermos realmente o caminho de Deus, não compreendermos o caráter de Deus, algumas vezes nós estamos agradecendo por coisas que Deus não fez, que Deus não queria que acontecessem. E isso está acontecendo de uma forma equivocada nas nossas vidas também. Por isso que esse texto bíblico fala de alguma coisa que nós precisamos entender: quem é Deus, e como é que ele está agindo na história, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, o que é vontade humana, o que é vontade dele. Então, no nosso próximo slide, nós não podemos agradecer a Deus alguma coisa que ele não revela em absoluto o seu amor, a sua bondade, a sua generosidade. Tá? Então, nós não podemos agradecer alguma coisa que ele não revelou. Tá? E no próximo slide nós temos que há momentos em que a oração que devemos fazer a Deus não é uma oração de gratidão, é um lamento, é um pranto, é um choro, e é uma expressão de tristeza e não sim. de gratidão. Nós temos aqui, então, tá? Vamos ver alguns exemplos de oração de lamento, tá? Em que o próprio Jesus, ele aparece aqui, ele não está agradecendo, ele está fazendo uma oração de lamento, de pranto. Jesus chora sobre Jerusalém. Lá em Lucas, capítulo 19, 41 e 44, quando Jesus ele se aproximou de Jerusalém, nós temos essa passagem bíblica, que falando que Jesus se aproxima de Jerusalém, tá? E ele vê realmente com tristeza o que está acontecendo, e Jesus chora, Jesus chora por Jerusalém, tá? Então, também nós temos que a Bíblia Sagrada diz que Jesus não fez... o próximo slide, desculpa, Sete. Diz a Bíblia que Jesus não fez nenhum milagre em Nazaré porque não encontrou fé na sua própria cidade.
e não pôde fazer ali nenhum milagre, e ficou admirado com a incredulidade deles. Tá? Não é uma oração de gratidão, obrigado, porque eles não creram em mim, né? Obrigado, não é isso, não é esse tipo de oração, é uma oração de lamento, é uma oração de tristeza, que muitas vezes o próprio Jesus expressa naquilo que está acontecendo. No próximo slide, nós temos um exemplo também, talvez falar, Jesus é Jesus, né? Mas vamos ver o que aconteceu com Davi, né? Quando Davi ele comete adultério com Batseba, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, ele diz assim, pequei contra o Senhor. Novamente, não é uma oração de gratidão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou a Batseba na minha vida, essa mulher bonita, mas nós vemos no relato bíblico que não é uma oração de gratidão, e sim uma oração de confissão. Então, nós temos que tomar cuidado aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, né? Muitas vezes nós estamos agradecendo algumas coisas que não vêm de Deus, né? Então, é isso que nós temos aqui nesses versículos bíblicos, nesse contexto, algumas coisas que nós temos de entender o que é gratidão, o que é agradecer a Deus, né? Então, próximo slide. Então, há momentos da nossa vida pelas quais nós não podemos e nem devemos agradecer. E a Bíblia não está dizendo que nós devemos agradecer a Deus tudo o que acontece em nossas vidas. O que Paulo está dizendo aqui, em tudo dai graças, o que Paulo está dizendo é que nós temos que ter um coração agradecido. Nós temos que ter um coração agradecido. O que significa isso, né? Então, o que significa gratidão? Tá? Pode, próximo slide. Próximo slide, Sete. Obrigado. A gratidão não é um ato, né? Não é o que você faz uma vez. A gratidão não é como você faz uma oração, que você agradeceu uma bênção recebida. Não é somente quando você participou do culto, você teve alguma coisa que Deus fez por você e você, naquele momento, você agradeceu a Deus. A gratidão é uma atitude permanente do coração, é uma atitude contínua do coração. É isso que é gratidão. Atitude como estado permanente em nosso coração diante de Deus. O nosso coração continuamente, permanentemente está agradecido a Deus. É isso que significa gratidão. Como está o seu coração diante de Deus hoje? Sempre. Como é que está? Grato? O próximo slide. Eu estou sempre agradecido a Deus, eu vivo a gratidão em Deus. A Deus. Muito embora a respeito de alguns fatos específicos e a respeito de algumas circunstâncias, eu não possa pronunciar uma oração de gratidão, mas a minha postura na vida, a minha postura diante de Deus é uma postura de gratidão. Tem momentos na vida que você não consegue fazer uma oração de gratidão, tá? Olha, algumas circunstâncias também, que me cercam e o que está acontecendo, eu não consigo fazer uma oração de gratidão, mas a minha postura como adorador é de gratidão contínua, permanente, tá? E no próximo slide, porque há muitas, porque há muitas posturas possíveis, né? Não é simples e não é fácil de encontrar pessoas que são agradecidas, que são caracterizados pelo espírito de gratidão. Olha, é verdade isso, tá? Não é simples, não é fácil encontrar pessoas que são agradecidas, que são caracterizadas pelo espírito de gratidão. Sempre tem uma ilustração de que 2 anjos desceram aqui na Terra para recolher as orações dos crentes, a oração dos irmãos.
Então, diz que as orações de pedido, de petições, né, logo encheram a cesta de um dos anjos que veio recolher as orações, os pedidos de oração. Tá? Encheu o pedido e ele voltou para o céu. E o outro, que veio recolher as orações de gratidão, as orações de agradecimento, ele ficou um bom tempo na terra para colher as orações de gratidão que as pessoas tinham, né? Então, nessa ilustração, nós vemos que é difícil encontrar pessoas que são agradecidas, que são caracterizados pelo espírito permanente de gratidão nas suas vidas, né? Então, nós temos, né, por exemplo, tá, há pessoas que são caracterizadas por um espírito de ansiedade, tá? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração de súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, né? Nosso versículo bíblico, a nossa postura diária é andeis ansiosos, tá? Seu emprego, sua família, tudo que você está vivendo, né? Que vocês vivem ansiosos, né? Para realmente encontrarem, buscarem as coisas, as respostas, fazerem aquilo que vocês gostariam de fazer. Andeis ansiosos, muitas vezes é essa a nossa postura diária, né? E por isso que o nosso coração de gratidão, o nosso coração permanente de gratidão, sempre encontramos murmuração, encontramos, por quê? Por que o Senhor não fez isso? Por que o Senhor não está me atendendo à oração? Então, muitas vezes, esse espírito de gratidão, se não for permanente no nosso coração, nós sempre estaremos, né, fazendo esse não andeis ansiosos por coisa alguma. No próximo slide, diz que Paulo está dizendo, o que Paulo está dizendo é que sejam agradecidos, não sejam murmuradores, não sejam controladores, não sejam ansiosos, não sejam críticos, não sejam invejosos, não cultivem a cobiça, sejam agradecidos. Tenham uma postura de gratidão. Olha só que interessante. Tá? Quando começamos a murmurar, começamos a controlar a minha vida e a vida das pessoas, né? Nós somos ansiosos, estamos ansiosos. Quando começamos a criticar o nosso irmão, quando começamos a olhar o defeito das pessoas, e invejar aquelas pessoas, o que eles têm, o que eles possuem, a vida que eles têm, né? Não cultive a cobiça, querer as coisas acima daquilo que Deus lhe concedeu que você tivesse, mas sejam agradecidos, né? Então, a postura de gratidão, ela leva a esse pensamento. Pense bem se nós não estamos tendo esse tipo de controle, controle da minha vida e controle sobre a vida das pessoas. E, próximo slide. Deus, ele nos criou de maneira que o nosso coração funcionasse em estado de gratidão. Nós fomos feitos para o louvor da sua glória. O tempo inteiro. Muito embora, em alguns momentos você vai chorar, muito embora em alguns momentos você vai se levantar e reagir contra a injustiça, mas o estado do seu coração é um coração agradecido, é um coração grato. Eu acho interessante, Deus nos criou de maneira que o nosso coração funcionasse em estado de gratidão. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Os animais têm isso. Os animais expressam a glória de Deus. Mas o ser humano, muitas vezes, ele se esquece que ele foi criado para a glória de Deus, para expressar gratidão. Mas nós nos esquecemos, nos afastamos de Deus e diariamente nós estamos vivendo em ansiedade, controlando as coisas, controlando a vida, controlando as circunstâncias,
controlando a vida do outro, né? Próximo slide. É como se eu me tornasse uma pessoa segundo o coração de Deus e que eu me colocasse no meu lugar e Deus no lugar dele. Eu não sou Deus. Não queira você ou eu tomar a postura que Deus só pertence a Deus. Muitas vezes nós fazemos isso. E quando eu olho para Deus no lugar dele, e eu aqui, e Deus no lugar dele, a maneira que eu reajo é: obrigado, Senhor. Como é que é isso? Vamos ver aqui no próximo slide. Quando a gente cultiva a gratidão, os nossos olhos conseguem perceber, em vez de um mundo sombrio, em vez de um mundo hostil, em vez de uma multidão de adversários e inimigos, os nossos olhos conseguem perceber a graça de Deus. Interessante isso, tá? Então, quando temos gratidão, quando a gente cultiva, quando a gente vive continuamente esse estado de gratidão, os nossos olhos não olham somente para as circunstâncias, não olham somente para um mundo que realmente um terreno baldio, não é um jardim, é um terreno baldio, em vez de um mundo hostil, em vez de uma multidão de adversários e inimigos, os nossos olhos conseguem perceber a graça de Deus. Esse é o estado de gratidão que a palavra de Deus fala. Olha só o que aconteceu lá quando nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos, né? Tá? E lá no capítulo 11, Barnabé ele foi enviado, tá, para Antioquia, onde muitas pessoas se converteram do paganismo. Então, naquela época, os apóstolos também, eles começaram a enviar as pessoas, quando havia um avivamento em uma cidade, havia realmente pessoas se convertendo, então os apóstolos mandavam que algumas pessoas fossem lá conferir se realmente é o mesmo evangelho que saiu de Jerusalém. Então, ele foi lá e se converteram do paganismo. O que significa isso? Eles não conheciam a Bíblia. Elas não sabiam como cultuar a Deus. Elas estavam acostumadas com os deuses pagãos, com as crenças pagãs, com as condutas pagãs. Uma multidão que vivia ignorante em relação a Deus. Então, nós comparamos aquelas coisas que aconteceram no livro de Atos dos Apóstolos, falamos, aquela época foi a época que o Espírito Santo ainda foi derramado, era muito recente, né? Então, isso que aconteceu era natural. Não, essas coisas estão acontecendo nos dias de hoje também. Tá? Nós estamos numa cultura pagã, eles não sabem como cultuar a Deus, as pessoas se convertem, quando se convertem de deuses, de Deus que eles vinham carregando nas suas vidas também, tá? Então, e das condutas, e muitas vezes quando uma pessoa se converte ao Senhor, nós vemos que realmente ocorre uma mudança radical na vida daquela pessoa. Em Atos 11, 23, nós temos Barnabé ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Tá? De todo o coração. A diferença entre cultivar o espírito de gratidão ou não nos ajuda a desmontar a lógica do mérito. Eu gostaria de falar um pouco sobre isso, porque nós vivemos nessa lógica do mérito, né? E muitas vezes, quando esse mérito, os direitos que nós temos, quando nós colocamos isso de forma que isso dirige a nossa vida, os méritos, os direitos que nós temos, né? Nós perdemos esse espírito de gratidão. A diferença, então, de cultivar esse espírito de gratidão ou não, é esse que ajuda
a desmontar a lógica do mérito e do direito. Eu mereço. Tá? No próximo slide, quando a gente agradece uma bondade que é feita a nós, e nós dizemos assim, por que você está fazendo isso? Eu não mereço isso. Eu não sou digno disso. Eu não tenho direito a isso. A gente desmonta essa lógica de mérito e desmonta o espírito de cobrança que a gente cultiva com os outros o tempo inteiro. Nós vivemos dessa forma, né, de colocar na nossa vida, na nossa postura diária, tá, a cultura do mérito. Eu mereço, eu fiz por merecer, eu trabalhei para isso, eu mereço. Tá? Quando a gente faz isso, é interessante, pensa em alguém que fez alguma coisa por você, tá? E você disse assim, por que você está fazendo isso? Eu não mereço isso, eu não sou digno disso, eu não tenho direito a isso. Você já teve esse coração, você já teve esse sentimento, ou você encontrou alguém que fez isso por você? Pense bem. Olha só, na cultura do mérito, nós temos, no próximo slide, desculpa, é um anterior, Sete, é um anterior. Você não me cumprimentou. Olha só quando a cultura do mérito, como é que é. Você não me cumprimentou, você não me ligou, você não me convidou para o seu aniversário, você não me chamou para a sua festa. Você não. Tá? Essa é a cultura do mérito. Quando nós falamos essas coisas, quando nós pensamos essas coisas. No próximo slide, é que você desenvolve a cultura de crédito e débito quando você faz isso. Eu fiz isso por você e você não fez nada por mim. Eu faço mais por você do que você faz por mim. Eu te perdoo mais do que você me perdoa. Eu te amo mais do que você me ama. Eu me sacrifico mais do que você. Esse é a cultura do mérito. Pense se você não faz isso diante da sua família, esposa, marido, tá? Seus filhos, as pessoas que você trabalha junto, que são subordinados ou não, tá? Veja bem, se você não tem essa postura, esse é a lógica do mérito e dos direitos da forma como nós vivemos na sociedade. A sociedade nos ensina a viver dessa forma. Eu tenho mais direitos, eu tenho mais méritos do que você. Eu mereço. Tá? Próximo slide. Quem somos nós? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouquinho daquilo que nós temos que chegar aqui. Jó, Deus fez muitas vezes, Jó também e seus amigos, eles diziam dos seus méritos, dos seus direitos, eles colocavam no patamar as suas crenças, tudo aquilo que eles tinham, eles colocavam no patamar. E Deus chega para Jó e coloca o Jó lá no início de tudo, no início de todas as coisas, para ele novamente se lembrar de onde ele veio. Quem é ele? Quem é Deus? Quem somos nós? De onde você veio? Do ventre da sua mãe? Do encontro do seu pai com a sua mãe? Mas antes disso, você veio de onde? No próximo slide, sabe de onde você veio? Você veio do nada. Você veio do nada. É esquisito a gente pensar dessa forma. Você veio do nada. Porque no princípio mesmo, ou antes do princípio, o que era? Deus era.
E o que mais além de Deus? Nada, nada. E no próximo slide diz assim que Deus, então, o que ele faz? Ele cria você do nada. Mas antes de você ser alguém para reivindicar algum direito, você era nada. Daí é bom que você se lembre que você, antes de ser qualquer coisa, você era nada. Logo, você existe porque Deus quis que você existisse. Que não há mérito nenhum em você, em mim. E a gente desmonta essa lógica do mérito e coloca no lugar da lógica do mérito a gratidão. A gratidão. E diz simplesmente, e diz assim, eu não merecia. Eu não merecia. Sabe de alguém que eu fiz a pergunta, que fez alguém por você e você disse eu não merecia? Está aqui. Essa é a pessoa, esse é o Deus que nós temos que falar assim, eu não merecia, porque o Senhor fez tudo isso por mim. Eu não merecia isso tudo. E aí vem o estado de gratidão. De onde você veio? Pense bem. Quem nós somos? No próximo slide, nós temos, e a partir daí, Deus fica no lugar dele e eu fico no meu lugar, e eu cultivo a gratidão. Isso que eu quis dizer, com Deus no lugar dele e eu fico no meu lugar. Eu cultivo a gratidão. Quando eu reconheço que alguém fez alguma coisa que eu não merecia, e eu sou grato por essa pessoa, eu cultivo a gratidão. Para nós aprendermos que a gratidão nos ajuda a perceber que nós não somos suficientes. Lembra que a gente veio do nada? Nós não temos, nós não somos autoexistentes. Alguém nos deu vida. E se estamos vivos até aqui, especialmente nós seres humanos, é porque sempre tem alguém cuidando da gente. Sempre tem alguém cuidando da gente. Não pense que você é autossuficiente. Não é. Sempre tem alguém cuidando de você. Desde que você nasceu, estava no ventre materno, se a sua mãe, seu pai não cuidasse de você, você não estaria aqui. Sempre, sempre tem alguém que está cuidando da gente. Em Jesus também, de Nazaré, não foi diferente. Maria teve que cuidar, José teve que cuidar de Jesus quando ele era pequeno, tomar nos braços, cuidar dele, alimentar. Tá? Não se esqueça, gente, sempre tem alguém cuidando de você. Porque a gente não se basta, não. Não é possível viver sozinho também. Não é possível ser feliz sozinho. Não é possível sobreviver sozinho. A gratidão nos coloca nessa perspectiva de nós necessitarmos uns dos outros. Nós não somos autossuficientes. Quando nós queremos viver sozinhos, quando nós queremos viver eu e Deus somente, tá? Então você ainda não entendeu que você depende do outro. Que Deus colocou o seu irmão, Deus colocou as pessoas para que vocês possam viver juntos. Não é possível sobreviver sozinho, não é possível. Tá? Não é possível viver sem dever nada a ninguém. A gente deve para os outros o tempo inteiro, porque um sustenta a vida do outro, a gente se sustenta um ao outro. É isso que diz a palavra de Deus. Não é somente você e Deus, não. Tá? A gente depende um do outro. A gente não se basta. A gente sustenta um ao outro. E é assim que Deus colocou realmente esse espírito de gratidão dentro de nós. E toda vez que nos afastamos,
de Deus e dos irmãos e das pessoas para viver sozinho, o espírito de ingratidão toma conta da nossa vida. Porque você se acha, eu sou autossuficiente, eu me sustento, eu me basto. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? A bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço humano pode substituir a bênção do Senhor. Por mais que vocês queiram, por mais que vocês trabalhem, por mais que vocês se capacitem, nada substitui a bênção do Senhor, nada substitui aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Olha o que diz Salmo 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O versículo 2 é muito interessante ainda. Inútil você será levantar de madrugada, comer o pão de dores. Por quê? Porque Deus alimenta os seus amados enquanto eles dormem. Enquanto nós temos um espírito de gratidão, enquanto nós vivemos um para o outro, enquanto um sustenta o outro, e Deus continua derramando a sua bênção sobre nós, é que esse versículo tem significado. Inútil será levantar de madrugada e comer o pão. Eu me basto, eu tenho que fazer a coisa acontecer, eu tenho que realmente fazer com que o mundo gire, tá? Como se as coisas estivessem na sua mão, como as coisas estivessem no seu controle. Não está. Não está. E é dessa forma que nós vivemos. Temos que provar para as pessoas que sem mim as coisas não acontecem. Tá? É isso que a palavra de Deus ela coloca de uma forma impressionante, gente. Tá? Inútil será de levantar de madrugada, comer o pão de dores. Por quê? Porque Deus alimenta os seus amados enquanto eles dormem. Olha só. Deus trabalha no turno da noite, continua trabalhando, e a nossa gratidão é quando quando eu falo assim, Senhor, eu reconheço, eu não me basto. Eu reconheço, eu confesso o meu pecado, confesso a minha muita insensatez de querer dizer para Deus e para as pessoas que eu sou a pessoa mais importante e que sem mim as coisas não acontecem. Não. Deus está fazendo tudo. Não tem nada que substitui a bênção do Senhor. Nada, nada, nada. A Bíblia diz, concluindo aqui no nosso estudo, você não é autossuficiente. Você não é autossuficiente. Reconheça a generosidade das pessoas para com você. Aceite ajuda. Você não controla o mundo. Deixa Deus cuidar de você. Descansa no poder de Deus e preste atenção nas promessas de Deus. Próximo slide. Vocês que vivem ansiosos, incrédulos, vocês que desconfiam de Deus, será que Deus vai mandar o sustento amanhã? Será que vai resolver os problemas que eu tenho? Aquele povo dizia, no deserto, que Deus mandava o maná, mas eles começaram a ser incrédulos. Será que Deus vai mandar amanhã? Então eu vou colher mais hoje. E Deus falava, não colha. Colha o suficiente para o dia de hoje. E quando eles faziam isso, aquele pão, o maná, ele estragava. Vocês que desconfiam de Deus, será que Deus vai mandar a bênção amanhã? Vocês que acham que vão resolver o mundo, vocês que acham que vão colocar pão em cima da mesa, não é a bênção de Deus que faz isso, cada dia, constantemente na vida de cada um de nós. Cultive um coração agradecido,
Cultive um coração agradecido. Coloque-se no lugar de criatura e deixe Deus ser Deus, menos você. Mais Deus. Menos o seu braço, mas mais a amorosa mão de Deus. E para nós encerrarmos uma oração. Vamos orar? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos e quando ouvimos a Tua palavra, o nosso coração só pode dizer não mais os meus méritos, não mais as minhas prerrogativas, as minhas murmurações, o meu controle, mas simplesmente dizer obrigado, Senhor. Obrigado, porque eu reconheço que eu não tenho condições de fazer, é o Senhor quem faz. Eu reconheço quanta gente me ajuda. E se eu tivesse que agir sozinho, eu não teria sobrevivido até aqui. Eu reconheço, e mesmo quando aconteceram aquelas coisas pelas quais eu não podia agradecer, o Senhor estava lá. Então eu venho dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém.